Olá, sexto ano, tudo bem? Bom, hoje nós vamos trabalhar um tema que já foi mencionado no nosso livro de artes, mas nós vamos aprofundar um pouco mais, tá? Não tem no livro, eu estou passando para vocês através da videoaula, é sobre a arte grega. Bom, qual foi o legado que os gregos deixaram para a humanidade? Eles deixaram um legado nas mais variadas áreas de conhecimento, né? Eles deram origem a uma das civilizações mais geniais. A civilização grega, ela foi formada por uma mistura de diversos povos nômades, ou seja, eles não fixavam moradia, eles iam mudando, né, de endereço, digamos assim, de origem indo-europeia e que tinham em comum a língua e também as crenças religiosas. E quanto à arte egípcia, nós vimos, né? Ela tá ligada ao espírito e à vida que eles ficam preparando ao longo da vida terrena deles, eles ficam se preparando para a vida após a morte, que é aquela que eles julgam ser a mais importante. Os gregos, eles estavam ligados à questão da inteligência, à questão do prazer da vida presente. A vida que mais importa é aquela que eles estavam vivendo naquele momento. E por isso eles queriam aproveitar e tirar os melhores momentos dessa passagem deles ali pela Terra. Predominava o racionalismo, o amor pela beleza, que era entendida como uma suprema harmonia das coisas. A mitologia grega, ela cria um conceito religioso, porque os gregos eles não tinham um conceito científico estabelecido explicando as origens deles. Então, eles usaram a criatividade para explicar isso, né? Os deuses eles tinham qualidades e defeitos, assim como os seres humanos. Não tinham só qualidades, eles também possuíam defeitos. A natureza era o objeto de profunda admiração, né? E o artista, através da arte, eles expressava as manifestações, aquilo que eles acreditavam. O artista grego ele estava sempre em busca daquilo que era perfeito, daquela beleza perfeita, que na verdade era uma beleza divina, uma beleza platônica, né? E a arte deles tinha uma elaboração intelectual que se expressava pelo equilíbrio das formas, pelo ritmo, pela harmonia e sempre buscando a perfeição. A pintura grega. A pintura grega, ela teve na cerâmica a sua maior representação. Os vasos gregos, eles eram conhecidos pelo equilíbrio das formas, harmonia do desenho, das cores e do espaço que eles utilizavam para a ornamentação, né? Os vasos, eles eram utilizados para cerimônias e rituais religiosos e também para armazenar coisas, água, alimentos. Então, aí entra o conceito da arte utilitária, que não é aquela arte produzida com o objetivo de ser contemplada, de ser fruída artisticamente. Ela tem o objetivo de ser utilizado para ajudar, para servir em alguma coisa. Ela tem uma utilidade.
As primeiras pinturas, elas eram de figuras geométricas, e as figuras de humanos e animais, elas apareciam mais de forma estilizada. As pessoas, elas apareciam em atividades diárias, né, no cotidiano, em cenas da mitologia grega. A escultura grega. Bom, a estatuária grega, ela nasceu para venerar os deuses, né? Homenagear, venerar os deuses, que eles eram concebidos à imagem e semelhança do homem. Eles tinham paixões, tinham pensamentos humanos, apesar de serem deuses. Os gregos, eles buscavam a máxima aproximação com o real, com a representação real. Eles salientavam os músculos, as veias. Os temas eram frequentemente religiosos. Deuses e deusas esculpidos em mármore. As figuras masculinas, na maioria das vezes, apareciam nuas. E as femininas, elas eram cobertas por vestes drapeadas. Olha aqui. Falar rapidamente aqui da Olimpíada. As Olimpíadas gregas, elas eram realizadas a cada 4 anos. E também elas tinham o objetivo de homenagear os deuses. Teatro. Tinha a tragédia e a comédia. E eram realizados assim grandes festivais, né? E tinha um cunho pedagógico para ensinar ao povo o que se podia, o que se deveria ou não ser feito. E se fizesse alguma coisa errada, o que poderia vir de consequência. Então, tinham os festivais que duravam o dia inteiro, era algo assim bem grandioso. E tinham vários escritores famosos, várias tragédias famosas, como Édipo Rei, do Sófocles, a Medeia, do Eurípides, Antígona, do Sófocles, e servia mesmo para ensinar o povo. A música. Música significa a arte das musas. Entre os gregos, o instrumento mais usado era a lira. Agora nós vamos falar dos deuses gregos. São divindades gregas, né? Os gregos, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam na existência de vários deuses e várias deusas. Cada um tinha uns poderes diferentes para influenciar um determinado aspecto da natureza. Apesar deles serem imortais, eles também tinham obrigação de obedecer às forças do destino. Eles tinham vícios, sentimentos humanos, e eles até chegavam a andar entre os mortais, né? E tinham relacionamentos com os mortais. E tinham, inclusive, filhos semideuses. Esse que vocês estão vendo aí é Zeus. Zeus é o pai dos deuses. Era a autoridade maior entre todos. Ele tinha uma esposa, a Hera, e a coitada da Hera sofria com as aventuras amorosas dele, que renderam muitos filhos, inclusive filhos semideuses, né? Com mulheres mortais fora do casamento. Ele tinha o poder para controlar o tempo. Esse que vocês estão vendo é Poseidon, deus dos mares. Ele andava sobre as águas e era conhecido por ser difícil e vingativo. São coisas assim, características bem humanas, né, que eles tinham.
Ele era casado com Anfritite, mas tinha outros filhos fora do casamento também, que isso era uma coisa assim bem recorrente. Esse aqui é o Hades, que é deus do mundo inferior. Ele não tem filhos, mas ele se casou com a Perséfone. Ele era o deus mais temido pelos humanos. É como se fosse um demônio, digamos assim, né? Aí tinha a Afrodite, que era a deusa do amor, da beleza, da fertilidade. Tinha a Artemis, que era a deusa da lua, da caça, da pureza. O Apolo, que era assim muito bonito, é deus do sol, né? Da beleza perfeita, da inspiração artística. Tinha a Atena, que era a deusa da sabedoria, da guerra, da justiça. Dionísio, que era deus do vinho e das grandes festas. E tinha a Hera, também era uma deusa muito bonita, da maternidade, protetora das esposas, né? O fim da mitologia grega Bom, o grego acreditava que a mitologia fazia parte da história dele, da história da vida dele, né? O culto aos deuses fazia parte do cotidiano deles. Era assim que eles explicavam a existência deles. Porque eles não tinham uma explicação científica para aquilo, como eu falei. Com a evolução da sociedade, dos conhecimentos sobre a natureza, os próprios gregos começaram a questionar a veracidade dessas histórias dos mitos. E aí a mitologia grega começou a declinar. Eles perceberam, por exemplo, com a criação do calendário, que o clima não mudava por causa da vontade de um deus, e sim por causa da estação do ano, que era diferente, dependendo do período do ano. E assim, essa questão dos mitos gregos foi declinando. Bom, agora eu vou pedir uma atividade para vocês e pedir que vocês enviem para esse e-mail, camila@criarterj.com.br, colocando no assunto o nome do aluno e a série, já para identificar. Vou pedir o seguinte: inspirado nesses deuses gregos, né? Cada um tinha poder para determinada coisa. Vocês já fizeram a máscara de um deus grego. Agora, eu gostaria que vocês criassem uma espécie de deus grego, mas que vocês atribuam a ele o nome que vocês quiserem, a forma que vocês quiserem e o poder que vocês quiserem. É quase um personagem de história, né, em quadrinhos. Vocês vão criar o deus grego de vocês, tá bem? Eu peço que vocês leiam o capítulo. Tem algumas perguntinhas, eu peço que vocês respondam lá no capítulo de vocês. Assistam estou falando dos capítulos anteriores, porque esse tema de hoje, ele não está propriamente em um tema do livro. Estou falando dos outros temas que a gente já trabalhou. Caso tenha alguma atividade escrita que não tenha sido feita, eu peço que vocês preencham e façam. E me enviem essa atividade que eu pedi hoje para o e-mail, tá bem? Embora não tenha o tema específico falando sobre a Grécia no livro, foi mencionado na última aula
sobre a Grécia, né? Sobre a arte da Grécia, mas eu acho que é algo muito rico, muito importante, que a gente precisa de um momento só para isso. Por isso que eu fiz essa aula diferenciada, tá bem? Vou ficar aguardando então a atividade. Eu estou anotando o nome de todo mundo que está mandando. Um grande beijo para vocês!